Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos à parte 2 do segundo episódio da série produzida para o canal Educação e Ciências da Universidade Federal de Santa Maria. No encontro de hoje, continuaremos a dialogar sobre o tema o cinema no ensino de ciências, com as nossas convidadas professoras Janine Bock do Amaral, Eliane Gonçalves dos Santos e Rosália Duarte. Algumas questões já foram tratadas, mas eu vou trazer outras para a gente continuar nossa discussão. Então, como vocês entendem, quais lacunas que precisam ser preenchidas para que realmente as práticas com cinema tornem-se recorrentes dentro da sala de aula e na escola, enfim, no ambiente escolar? Acho que primeiro é romper a deslegitimação, né? Assim, parece bobo, mas ainda não é visto muito, não é considerado muito legítimo, né? É isso, como a Eliane e Janine tinham dito, às vezes, isso daí não é relevante. Então, primeiro isso, né? Assim, o que a gente está dizendo desse grande desinvestimento em cinema no país tem a ver também com o fato da população não valorizar, porque se fosse algo muito importante, não haveria desinvestimento. A população ia dizer, não, Nina, não, pode deixar o financiamento aqui, né? Então, a valorização. Então, acho que isso é algo a ser feito sistematicamente na formação de professores, na comunidade escolar, como um objeto cultural relevante, né? Importante e relevante para a formação geral das pessoas, como um objeto de arte, de cultura, né? Acho que isso é algo que a escola ainda cuida pouco, coitada da escola, né? São tantas coisas, não quero dizer que a escola que é responsável por isso, não, mas acho que a relação entre conhecimento escolar e arte ainda é frágil no Brasil, ainda é separado, isso que a Janine estava falando, né, da Esther, não tem essa presença, talvez porque a gente não tem a escola de horário integral, ou tem pouca escola integral, né? Não só do horário, a ideia de um ensino integral, que aborda a arte, aborda, né, a dança, o movimento, uma série de elementos assim que acho que seria importante a escola valorizar mais os objetos de arte, né? A experiência com a arte. A outra coisa que precisa ter são as condições, né? Materiais necessárias, adequadas. Os professores fazem, como elas estão dizendo, Eliane e Janine já disseram, a gente faz, a gente se vira e faz, mas não é justo que tenha que se virar e fazer, precisa ter uma política pública de apoio e incentivo, né? Aqui no Rio, nossa longuíssima parceria com a Secretaria Municipal de Educação levou à formação de cineclubes. E isso teve um impacto grande, porque os cineclubes, além de terem recursos, equipamentos, sala específica, né? A prefeitura reformava a sala, provia os materiais todos necessários, ainda tinha toda uma articulação de formação, debate, não formação no sentido técnico, não nesse sentido, no sentido estético. O que é o cinema, como ele se estrutura, que linguagem é essa, né? Participei de vários encontros de formação, Simone Monteiro, que era quem dirigia o projeto, tinha formação também na área, vários cineastas participaram desse projeto, e as crianças
passaram a produzir, passaram a querer experimentar um pouquinho essa linguagem. Então, acho que esse incentivo, a política pública de presença da linguagem audiovisual na escola, como forma de expressão, como objeto cultural e como forma de expressão de pensamento, faz muita diferença, né? Inclusive, criar as condições, os horários, os espaços na grade curricular, para que as crianças possam experimentar a produção, né? Mostrar umas para as outras. Tem algumas experiências que a gente viu de curta na hora do almoço, que eram que a curadoria era feita, aí é o que eu estou dizendo, nas escolas com tempo integral, porque aí você tem todo um conjunto de possibilidades que vão se abrindo, né? Nos ginásios experimentais, os adolescentes criaram uma curadoria para a seleção dos curtas da hora do almoço, então ficava ali no corredor, na saída do bandejão, do refeitório, e é isso, ver quando quer, quando pode, não ser obrigatório. Eu acho que uma política pública de incentivo à presença desse objeto cultural, né, do cinema como objeto cultural, como arte, no ambiente escolar, é muito importante, porque até uma política pública muda a percepção que as pessoas têm daquilo. Bom, se você tem uma política pública, é porque isso é importante, como foi feito com a literatura, né? Nos anos 80, teve todo um conjunto de políticas, nem foi uma só, de formação de leitor, do gosto pela literatura, né? Exatamente por isso, porque se constatou que as pessoas não liam porque não tinham acesso, como a Janine falou, não posso gostar do que eu não conheço. E a presença do livro, a presença de escritores, a presença do debate sobre a literatura no ambiente escolar, teve um fortíssimo impacto na formação de leitores no Brasil, no crescimento das pessoas interessadas em leitura no Brasil. Eu acho que o mesmo pode ser feito com todas as outras artes, deveria ser feito. E, claro, especialmente com cinema. Eu penso também que a questão a discussão, né, do cinema na formação de professores é importante, mas a gente vê mais esse movimento nos cursos de pós-graduação. Na formação inicial não tem esse processo, né? Porque aí seria um caminho importante, porque o professor trabalhar com essa questão na formação, ter um componente, assim como tem, né, no mestrado, no doutorado, também na graduação, para que esse futuro professor ele já vá tendo contato, tendo esse entendimento, esse novo olhar, pensando nas possibilidades que pode desenvolver com o cinema na escola. Essa seria acho que é o que nós precisamos também nos cursos de formação de professores, pensar esse caminho e não ficar só na pós, né, graduação. E a questão dos cineclubes eu vejo muito importante, mas também tem que ter todo um envolvimento, engajamento, né, e às vezes nós não conseguimos. Então, são todas, a gente vai apontando os problemas, o que a gente acha que pode resolver, mas a gente também precisa das parcerias, né? Por exemplo, aí, como a Rosália coloca do Rio de Janeiro, olha a importância do setor público, né? Da prefeitura tá aderindo à proposta, tá dando condições, mas quando a gente também não tem esse apoio, fica difícil, né? Porque a gente não vai ter verbas para poder desenvolver. Mas eu penso que um dos processos também seja necessário trazer essa discussão mais forte na formação inicial e também na continuada. Eu também penso, né, investir nessa formação do professor, né, que depois ele vai lá para a sala de aula, né, e vai, enfim, vai desenvolver esse trabalho, né, com os estudantes. E a professora Rosália falou, e eu lembrei, uma época nós tivemos aqui também em São Vicente, não sei se a Rose lembra, um cineclube que era na hora do almoço. Então, depois que
que o pessoal almoçava, né? Eles iam lá para o Salão Azul, que é o nosso cinema aqui, e assistiam, né, alguns filmes, geralmente não eram filmes comerciais, né? Eram filmes selecionados pela Tuti, que é a nossa jornalista aqui, né? Ela que fazia essa coordenação do Cineclube. E tem um colega no Instituto Federal Farroupilha do campus São Borja, o Antônio, ele desenvolve um trabalho excelente, né? Com um cineclube também, ele tem já há vários anos, a dissertação de mestrado dele foi fazendo relação com esse trabalho dele, e tem uma participação enorme lá. Então, lá eles estão bem mais organizados, porque também é uma cidade de fronteira aqui no Rio Grande do Sul, né, não tem acesso às salas de cinema, né, então a gente vai se virando, mas com certeza, né, quando a gente tem uma política que investe, né, e concordo, não basta estar lá no artigo 26, né, parágrafo 8, que a exibição de filmes de produção nacional, ela faz parte, né, 2 horas mensais ainda é colocado, né, como que essa política pública ela vai se efetivar, né, como que o professor vai desenvolver, né, o que está ali na lei. Primeiro, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter um entendimento, ele tem que gostar, ele tem que conhecer, ele tem que saber como fazer isso, né. E já as professoras já colocaram, né, a importância de ter um investimento, né, que não basta estar lá na lei tal que prevê isso, mas não vai em frente, não vai para a escola, e quando vai para a escola, vai perder o tempo, vai atrapalhar a aula, não tem sentido. Então, é essa dificuldade, né, de que a gente está querendo fazer alguma coisa, só que não consegue. Então, e eu já vou aproveitar, vou trocar uma ordem aqui das questões e vou tratar uma que já está relacionada com essa lei, né, que é a produção audiovisual nacional. Então, como que vocês percebem o cinema brasileiro em relação para adentrar ali a escola? Quais são as limitações para isso? Então, eu já vou aproveitar o gancho ali em relação ao investimento para trazer essa questão. Bom, acho que de investimento, política, a gente já apontou, né? Assim, acho que falta um certo amor pelo cinema brasileiro, sabe? Acho que a gente não conseguiu, incrivelmente, a gente ainda não conseguiu construir isso. É inacreditável como alguém pode não amar o cinema do seu próprio país, que fala a sua própria língua. E eu acho que isso tem uma história de... Não sei exatamente o que aconteceu. Talvez uma história da censura, talvez tenha a ver com o impacto da censura nos grandes filmes nacionais do cinema novo, né, da década de 70. Talvez tenha sido também fruto do cinema ter ido para a pornochanchada, em função de não ter conseguido produzir outro tipo de filme. Não sei. É algo que eu acho que mereceria mais estudos, né? Mas o que eu só constato isso, um certo desapreço pelo cinema brasileiro. Já ouvi muitas pessoas dizerem, inclusive, professor, eu não gosto de cinema do Brasil, não gosto. E aí você vê, mas conhece? O que você conhece, né? Porque o nosso cinema é tão sofisticado para falar da nossa alma, né? É tão sofisticado para falar de nós, fala de nós para nós, de um jeito tão tocante, tão sensível, tão corajoso, né? Eu não entendo. Então, acho que isso é algo que a gente precisa fazer. Isso não depende da política pública. Isso depende da gente. Depende da gente como cinéfilos, né? Como brasileiras, mulheres, como professoras, de dizer, olha, vê esse, né? Isso aconteceu comigo uma vez, uma amiga
pesquisa, né, do mundo acadêmico. Eu disse, não gosto não, não sei o quê, vejo pouco. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma lista para você, quem sabe, e é isso, né, assim, às vezes, porque nosso cinema fica pouco tempo nas salas de cinema, como o custo é alto e a distribuição é desigual, as salas estão ocupadas por outro tipo de produção, eles ficam pouco tempo. Então, às vezes, a pessoa até quer ver, mas quando vai ver, já saiu. Além disso, tem toda uma história de ocupação do cinema estrangeiro no mercado audiovisual. Então, isso forma gosto também. Quem só vê filme americano ou Hollywood, sei lá, desde pequenininho, é daquele produto que vai gostar, nem conhece outro. Então, colocar ao alcance das crianças também o cinema nacional pode alterar essa perspectiva. E é algo que todos podemos fazer. Aí não precisamos nem da sala de cinema. Temos streamings hoje, temos televisão. Então, essa é uma tarefa nossa, né? De como fizemos com a literatura, como fazemos. Nós compramos livros para as nossas crianças, nós lemos literatura brasileira para as nossas crianças, mas mostramos pouco cinema brasileiro para as nossas crianças. Então, acho que é isso. Essa é uma tarefa importante, acho uma tarefa super importante que a gente precisa empreender. Retomar, e isso é recente, porque assim, nos anos 50, 60, as pessoas amavam o cinema brasileiro, ele ocupava grande parte das salas de cinema e as famílias iam para o cinema assistir aos filmes, então não é algo posterior ao período da ditadura militar, talvez associado a isso, etc. Talvez também associado ao crescimento avassalador da produção estadunidense, né? Hoje, de fato, o investimento, lá deve ser o que? A segunda maior indústria do país. Então, tem todo um aparato publicitário voltado para que essa indústria se expanda e ocupe espaço nos outros países. Então, eu acho que acho que a gente tem espaço para crescer nessa valorização, no apreço, no gosto, no amor pelo cinema brasileiro, porque ele é muito bom. Então, a gente tem como fazer isso, né? A gente não está solto no espaço, né? Sim, né? E eu sou apaixonada pelos filmes brasileiros, né? Claro, por exemplo, tem os gêneros, tudo mais, eu gosto muito da comédia brasileira, mas como foi colocado, essa invasão, né, dos Estados Unidos na produção, na divulgação, toda essa indústria influenciou muito várias gerações, mas quando você sai, abre, né, o teu olhar para outros campos, outras produções, tu vai vendo quão boas são elas. E nós precisamos, assim como já fizemos, né, pela literatura, olha como o Brasil é reconhecido com as novelas. E o povo brasileiro ama as novelas. Por que a gente não faz esse movimento também com o cinema, né? Tá? E temos que levantar essa bandeira, né? E ser fortes na divulgação, porque como foi colocado, ele vai falar do povo, da situação, né? Das questões que nós vivemos, de uma forma mais leve, e que a gente vai se identificando. Concordo com as colegas, né? Acho que elas já falaram tudo aqui. E fico pensando novamente, né? A importância, a gente acaba levando o que a gente gosta, né? Então, o professor, ele conhecendo, ele gostando, ou desenvolvendo esse gosto, né? E, de novo, né? Trazer uma experiência pessoal. O meu pequeno, né? A gente ia muito ao cinema, né? Assiste muitos filmes e desenhos também, né? Eu lembro que tem um desenho, o Irmão do Jorel. Então ele sempre fala, olha só, esse desenho, ele é brasileiro, né? Então mesmo ele criança, ele tem essa noção, né? Olha só, é brasileiro, né? É legal a gente, né? Então são questões que a gente também precisa ir
conversando com eles, né? Mas a gente só vai conversar e ensinar, né, a gostar se a gente também apreciar, né? Conhecer, valorizar e aí levar adiante, levar em frente. Então vamos continuar aqui com algumas questões. Então, quero trazer agora para a gente pensar um pouco sobre o cinema educativo ou comercial. Quais os prós e os contras que vocês podem constatar em ambos? Eu acho que o cinema comercial pode ser educativo também, né? Sobretudo no ensino de ciências. Aí a gente tem um universo para explorar, né? A física de Guerra nas Estrelas, a química de não sei o quê, o Dia Depois de Amanhã. Tem até um artigo que uma amiga da química escreveu sobre o dia depois de amanhã. Eu acho que aí não tem problema, não tem limite, é para estar lá, pode ser muito, até porque é, é interessante, os alunos adoram. Eu não, sinceramente, não vejo problema. Quando a gente fala de formação de gosto, de formação estética, aí é o que a Janine dizia, né? A gente vai ter que escolher bem, a gente vai ter que saber o que leva, porque senão você faz o mais do mesmo. Você leva para o cara o que ele já gosta, ele vai gostar e acabou o assunto, né? Uma das minhas doutorandas foi fazer um trabalho de formação em cinema no ensino médio, e aí quando ela perguntou o que eles queriam ver, bom, que eles queriam ver aquilo que eles já viam, né? Os filmes de adolescente americanos que eles já conheciam. Então, essa quebra de paradigma é fundamental. Agora, sinceramente, assim, nas práticas de ensino, eu não vejo problema, porque a questão que está em pauta quando você está trabalhando o conteúdo não é tanto a qualidade estética ou narrativa do material, mas o quanto ele pode oferecer para o tratamento do conteúdo do tema. Então, acho que aí não tem problema. E tendo a achar que os de ficção produzem resultados mais interessantes do que os educativos estrito sensu. Mas acho que os educativos estrito sensu têm um papel também, sobretudo os pequenos, curtos, que trabalham conceitos específicos, trabalham, sei lá, um conceito de vírus, conceito de célula, conceito de reação química. Tem vários materiais disponíveis. A TV Escola tem materiais de altíssima qualidade, produzidos por produtores e até diretores de cinema de muita competência, fotógrafos. Então, acho que tem um parâmetro, que é a qualidade técnica, né? Você não deve levar nunca materiais com baixa qualidade técnica, porque isso, primeiro, compromete o vínculo, segundo, que você não vai chegar onde você quer. Mas, se é para trabalhar conteúdo, não vejo nenhum problema no cinema comercial. E mesmo assim, mesmo para a gente fazer formação estética, você comparar um com o outro também é legal. Não acho que a gente tem que demonizar, não. Mas priorizar, no caso da formação estética, priorizar, claro, a sofisticação estética, narrativa, o cinema brasileiro, aí, claro. Mas para trabalhar conteúdo, eu não vejo problema e acho que tem muito filme de ficção científica que é extremamente válido e é interessante para estar na sala de aula. O grande problema é o tempo, eu acho, porque você precisa ter o tempo para conversar sobre aquilo. Então, e a escola é estruturada num outro tempo, a escola precisa mudar seus tempos e espaços, né? Essa é alguma coisa, de certo modo, independe aqui da nossa conversa, assim, ficou velho isso, dos 2 tempos de aula, um tempo de não sei o quê. É preciso que o tempo seja o tempo necessário para o professor desenvolver o objetivo naquele dia. Se naquele dia ele precisa de 20 minutos, meia hora, esse é o tempo que ele vai precisar. E aí ele, claro, isso tem que ter um planejamento, mas eu acho que tem uma questão dos tempos e espaços escolares que são do século XVIII e ficaram velhos e a gente não mexeu. Concordo.
né? E a questão, assim, ó, é a intencionalidade pedagógica, pensando em sala de aula, é a intencionalidade pedagógica, né? O que eu quero com esse, seja um filme, né, mais um educativo ou um comercial, é o planejamento do professor com aquele material. E assim, o que eu percebi com os trabalhos que eu já fiz e também durante a formação, é o depois, é o sentar, discutir, né? Porque a gente vai se constituindo com o outro e pelo outro, com a mediação, na interação. Então, esse processo é fundamental. E, claro, o cuidado quando a gente vai selecionar esse filme para trazer lá para a sala de aula, para a formação, ou numa sessão de cinema, né, num cineclube. O que eu vou depois? Quais são as discussões pós ele? Esse é o principal, né? Porque eu posso pegar lá um filme, até um drama, né? Eu trabalhei na minha tese com uma prova de amor, e as discussões que saíram dali sobre saúde, desde a questão assim, ó, não só pensando a saúde com o adoecimento, mas a questão psicológica, emocional, a questão das condições sociais. Claro, tem toda uma intencionalidade ali. Eliane, sabe que quando eu iniciei, né, a docência, eu levei esse filme para trabalhar numa turma e um aluno, na primeira cena, ele disse: eu não posso assistir esse filme. E ele saiu chorando da sala de aula, e depois, na outra aula, ele me contou que ele tinha perdido recentemente uma filha com câncer, e que aquele filme era muito... ele não conseguia lidar ainda com aquela situação, né, de assistir aquele filme. Mas concordo, né, com as gurias também, né, e fico pensando que o trabalho que a Rose faz, a Rosiele Oliveira, é um trabalho excelente, né, porque ela escolhe alguns filmes e ela faz um trabalho com os estudantes aqui das licenciaturas, né, e eles ficam encantados, porque ela também, depois de assistir um filme, né, ou um documentário, ela vai ensinando eles a olharem, né, a fazerem essas questões. Então, isso. Sobre esse filme, eu fiquei... Sabe o que me chamou a atenção? Porque é aquela coisa, tu vai aprendendo também com o outro, né? Quando a gente passou e começou as discussões, foi levantado o direito à morte. Tu vê, é uma questão que a gente não debate no ensino, né? Tá um caso de uma pessoa com uma doença terminal. Então, claro que a gente quer que essa pessoa fique ali, tu vai fazer de tudo, né? Mas a gente perguntou para essa pessoa se ela, de fato, quer passar ainda por todo esse sofrimento. Porque daí eles questionam, não, prof, a questão do direito à morte, né? E o filme traz também a questão da emancipação do corpo, né? Da menina que está doando partes do corpo para a irmã. Então, veja, não eram questões que eu tinha, mas que foi o olhar deles em cima desse filme, que é comercial, que é de drama, e vem suscitando uma questão que a gente passa, né, no nosso dia a dia. E assim são outros. Então, é importante essa questão também principalmente, né, tu ter um planejamento, uma intencionalidade ao trazer esses filmes. Claro que, como eu falei, a professora Rosália já falou antes, os educativos, eles têm toda uma questão de qualidade, né, que é diferente do outro, desde o rigor com a linguagem, esse cuidado, do que um filme comercial, como a gente está vendo agora desse do Radioativo, né? Tem várias críticas que vai apresentando o trabalho da Marie Curie, mas tem várias críticas em relação à história de fato, porque como esses filmes são produzidos para vender, para entreter, eles não estão preocupados com a questão conceitual, com os fatos em si, né? Tem toda uma romantização. Então, quando a gente trabalha com o cinema em sala de aula, tu vai já ensinando teus alunos a olhar pelas entrelinhas, a fazer uma leitura mais crítica, a discutir.
E é interessante, depois que eles estão imersos nesse processo, eles já dizem, eu não consigo mais sentar e só olhar assim, eu já vou pensando sobre. Eu queria fazer um comentário rápido. O Luiz Rezende, agora me lembrei do sobrenome, né, do NUTS, orientou uma tese de doutorado sobre o uso de filmes na formação de médicos, ali mesmo na UFRJ. Essa tese mostra uma professora da área de psicologia da relação médico-paciente, né, que é uma disciplina obrigatória. E essa professora fez uma seleção de filmes desse tipo, sobre vida e morte, adoecimento, etc., para desenvolver empatia. O que ela queria era que eles pudessem se colocar no lugar do paciente, né? Desenvolver ao extremo a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver o adoecimento pelo lugar daquele a quem ele estava tratando. Então, eram 15 filmes exibidos em 15 semanas, sempre dessa perspectiva, da perspectiva daquele que adoece, com resultados muito interessantes. E aí, é o que a Eliane estava dizendo, né? Assim, tem o depois. E esse depois é que era o mais interessante do que a experiência de ver o filme, que era o trabalho que ela fazia de burilar, de elaborar essa empatia, porque a empatia por si é dolorosa, ela não digamos, não é pedagógica, né? Esse professor, esse aluno de medicina precisa experimentar a empatia, mas ao mesmo tempo aprender a lidar com ela, porque ele vai estar vendo o outro morrer, ele vai estar vendo o outro adoecer, e ele precisa desenvolver estratégias para elaborar esse sentimento de se colocar no lugar do outro. Então, achei muito interessante, né? Eu acho que esse elemento da intencionalidade, do planejamento e da intencionalidade são, de fato, elementos-chave para você fazer a escolha, né? Como pelo que Janine estava dizendo, que é o que Rose faz. A riqueza, né? Fico pensando, a gente pode trabalhar com tudo, né? Todos os temas, todas das questões mais delicadas, né? Que talvez de outra forma a gente não pudesse, né? Perfeito. E é essa conversa, né, que eu sempre defendo, né, e coloco sobre o planejamento, sobre o direcionamento de tanto filme com fim educativo que foi construído com todo, utilizando as palavras exatas e todo uma intencionalidade para educação, mas também o filme comercial, é importante esse direcionamento. E como vocês já falaram, né, a importância do depois. Eu acho que na escola, nas práticas escolares com o cinema, o crucial é o depois. É o como a gente vai ser direcionado, como que a gente vai organizar isso, como que a gente vai mostrar, né, vai abrir os olhos, né, como diria assim, a olhar de outra forma, como professores, como que eu posso utilizar aquele filme em sala de aula? Eu sempre bato sempre nessa mesma tecla de como que olhar o filme, mas olhar pensando assim, como que eu posso utilizar? Ah, sim, mas eu posso fazer uma contextualização dessa forma. Não, mas eu posso fazer. Então, verificar isso. Porque quando vai para a escola, né, se vai colocar lá um filme e não discutir ele, é um filme só por um filme. Então, não tem necessidade. E quando se vai colocar aquele filme na prática, então é interessante fazer essa discussão, tanto nos aspectos técnicos do filme, como nos aspectos de o que eu vou tratar com ele, qual é o meu direcionamento, o que eu quero que os alunos percebam quando assistiram esse filme, quando assistem esse filme. Então, é nesse sentido. Então, acho que a gente pode ir se encaminhando para o final. E eu queria já falar se alguém tenha alguma fechamento, né, para colocar aqui. E
Novamente, eu quero agradecer a presença e por terem aceitado esse momento para dialogar conosco. Foi uma honra receber vocês. Então, eu estou muito feliz. Então, eu estou recebendo, estou realizando um sonho, né, de ter vocês aqui e compartilhar com o pessoal que vai assistir posteriormente, né, o episódio, esse momento, que foi um momento, uma experiência incrível, que a gente conseguiu discutir várias temáticas que são extremamente importantes para o cinema, no ensino, não só no ensino de ciência, mas na educação, do cinema no ambiente escolar. Eu acho que foi uma experiência incrível. Eu acho não, foi uma experiência incrível. Então, eu quero agradecer novamente. E eu quero agradecer também. Fiquei muito encantada com Janine e Eliane. Prazer em conhecê-las, prazer em conhecer o trabalho que vocês fazem. Fiquei também impressionada, Rose, com o trabalho que você faz, agora que Janine mostrou sua trajetória nessa esfera. Então, muito obrigada pelo convite. A honra foi nossa, com certeza, né? Foi muito legal, foi um encontro ótimo e uma boa conversa. Boas conversas são sempre muito bem-vindas. Obrigada, viu? Um bom dia para todo mundo. Então, eu quero agradecer, né, o convite, a participação. Foi uma honra estar nessa mesa, mas foi um prazer gigante estar aqui, aprender com vocês, ver, né, Rose, esse teu entusiasmo, essa vontade. Isso é muito importante para nós que somos professoras, pesquisadoras, porque quer dizer que tem potencial, que a gente tem que continuar investindo no que é nosso, né? Eu acho que o brasileiro tem essa coisa, parece que o que é do Brasil não tem menos valor que qualquer outra coisa, mas a gente tem que investir, porque produzimos coisas muito boas, nossas pesquisas também. O Brasil é maravilhoso, estamos vivendo esse momento sombrio, mas ele vai passar, né? E a gente tem que lutar por uma educação de qualidade e de acesso a todos. Então, foi um prazer muito grande. Bem, então, né, quero me despedir dizendo que é um prazer sempre reencontrar com a Rose, dizer que sinto muita saudade, né, das nossas aulas presenciais, que a Rose todo semestre vem nas minhas aulas ensinar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento dela. Dizer que é um prazer muito grande, né, escutar a professora Rosália e a Eliane. Também eu queria, só se me permitirem, trazer uma partezinha do livro dos abraços do Galiano, que ele fala assim, a função da arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Eu gosto muito desse texto, e eu penso que o papel do professor, né, em relação ao cinema é exatamente esse, né, ensinar ou ajudar a olhar, né, a partir da escolha dele, e depois, quando a gente vai discutir, né, vai ajudar a olhar outras coisas que o estudante sozinho não enxergou e que o professor também não enxergou, porque a gente também aprende muito, né, através do olhar do outro. Então, muito obrigado. Obrigada, Chico, também, né, as outras meninas, a Jéssica, a Nacheli. Isso aí. Eu estava aqui de canto aqui, mas estava ouvindo vocês, é muito bom o tema. Agradecer a participação de vocês, também gostaria. Eu fiz até umas anotações aqui, até queria destacar. Compartilhar o meu cinema foi a NET, a TV a cabo. Ela fazia, eu me lembro na minha infância, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, ela levava num carro, assim, um Gol quadrado, levava, botava uma TV em cima, assim, lá no prédio que a gente morava, assim, no bairro,
e aí puxava o cabo da poste para conectar a TV a cabo neles, e aí eles distribuíam pipoca e passavam um filme para nós. Então, meus primeiros cinemas, eu me lembro disso, assim, de ter esse acesso. Não tinha cinema na cidade, era de Cruz Alta, depois só aos 25 que eu tive cinema. E quando vocês falam as coisas assim, eu vejo assim, tipo, dentre várias coisas que vocês falaram, assim, eu vejo assim, ó, ir ao cinema é ter acesso e conhecer som e imagem de qualidade também. É uma oportunidade porque as pessoas não, às vezes elas acham que o que tem dentro de casa, né, isso também é incluir, sabe, dessa questão de qualidade. É uma experiência socioemocional e afetiva. Não só o contato do sujeito com a tela, mas de fato ir ao cinema, esse movimento, é o social e afetivo com a pessoa que está do teu lado, né? Porque tu cria um vínculo com as pessoas que aquilo de conversar durante o filme, que, né, em voz baixinha, mas ou após o filme, sobre o filme e fazer uma análise crítica, né? Que aí depois a gente pode, vocês falaram muito sobre a questão de desenvolver a questão de algo crítico sobre aquilo que a imagem que você está olhando e aquele simples fato do fenômeno também de comprar uma pipoca, que eu me lembro dos estudantes, do fato que quando a gente disse, nós vamos no cinema, tipo, nós vamos comprar a pipoca. Então, quando a gente marcou o horário do filme, que era específico para a turma, na minha experiência, aconteceu de, tipo, o filme era às 3, o filme começava às 3h30, porque a gente não tinha calculado que eles queriam fazer o ato de comprar a pipoca para ir no cinema. Então aquilo gerou uma fila enorme que eles não estavam, a gente não estava esperando isso na nossa dinâmica. A gente saiu da escola para ir no cinema e demorou mais meia hora, então só pelo esse movimento da pipoca. Então isso também faz parte da cultura, né? A gente não pode excluir essa parte. Para nós talvez talvez por ter acesso, daqui a pouco nós somos privilegiados de repente, porque é um número muito pequeno que tem acesso a isso. A gente achar que é normal comprar pipoca e levar os jovens que não têm a frequência, parece que a pipoca também faz parte da linha do tempo para eles. Chico, eu lembrei, né, agora a gente, 1 ano e pouco com os cinemas fechados, né, e aí o meu pequeno, quando reabriu agora os cinemas, ele disse, mamãe, vamos ao cinema, não para assistir o filme, porque a gente tá na pandemia, mas só para comer a pipoca. Então a gente foi até Santa Maria, né, que é 100 quilômetros daqui da nossa cidade, para comprar a pipoca do cinema, porque é justamente, né, essa memória afetiva, né, além do filme, de tudo que o filme faz, né, tem essa questão a pipoca do cinema, né, aquele lugar de a gente comprou um balde de pipoca e veio assistir o nosso filme em casa. Bem isso aí, professor. Bem, faz parte da cultura, né? A gente começa, toda aquela imagem que a gente tem do cinema, ela traz isso aí. Mas enfim, tem várias questões, mas eu acho que a Rose conduziu muito bem o trabalho aí e realmente ele não se esgota. Tem poderia ter outros encontros para continuar e debatendo. Realmente, a nossa ideia, o projeto é ter outras, né, encontros e para criar essa cultura, né, assim como que vocês falam, né, de consumir, de ter a possibilidade de consumir o conteúdo de produção de cinema, também além de entretenimento, o pessoal começar a consumir também material que tem a ver com educação, né, material de qualidade, sem fins lucrativos, nosso projeto. Então, trazer isso, ter acesso, nem todo mundo tem acesso a um livro, nem todo mundo tem acesso à pós-graduação, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a fazer uma graduação, então acho que o YouTube possibilita isso. Finalizamos nosso segundo episódio, que teve como tema o cinema no ensino de ciências. Agradeço mais uma vez a presença das nossas convidadas e a disponibilidade em dialogar conosco. Foi uma honra receber vocês. E você que está assistindo esse episódio, siga acompanhando o nosso canal. Em breve teremos outros episódios sobre outros temas envolvendo a educação. Para receber a notificação dos vídeos publicados no canal, se inscreva e ative o sininho. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo.
Até mais, se cuidem, fiquem bem.